Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre grato a Deus, também grato a você que tem compartilhado as mensagens, nos abençoando aí, levando as mensagens adiante, que outras pessoas também possam ser abençoadas. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, ela é perfeita e sabemos que ela não volta vazia. Queremos falar hoje que a vida é eterna por causa do pacto de Jesus com o Pai. E amanhã nós vamos falar sobre a vida eterna e é uma pergunta: romperia Deus o pacto que fez com Jesus? Amanhã nós vamos mostrar isso. Romperia Deus o pacto? Mas hoje nós queremos falar sobre um pacto que Jesus fez com o Pai. Então é bem interessante. Nós vamos ler João capítulo 6, do verso 37 ao verso 39, que diz assim, ó: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Olha que interessante o que Jesus diz. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz qual era essa vontade, no verso de número 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Nenhum pode se perder. É um pacto de Jesus com Deus. É uma conversa, um diálogo deles. Como pode alguém perder a salvação? Como poderia um salvo? Se é a vontade de Deus, quem pode mudar a vontade de Deus? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Se Deus mudar a sua vontade, ele tem que deixar de ser Deus. Então é impossível que um salvo venha perder a sua salvação. Até pensar nisso é pecado. Até imaginar isso é pecado por aquilo que a Bíblia diz. Então a vontade do Pai é essa: que nenhum se perca. Faltaria Deus a verdade se o crente se condenasse. Olha só que interessante. O mesmo João, só que agora lá na carta de 1 João, capítulo de número 5, lá no finalzinho já da Bíblia, 1 João capítulo 5, verso 11 e o verso 12, olha que interessante. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ler devagar de novo para você conseguir entender, ó. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu. E essa vida está em seu Filho. Deus daria para tomar de volta? Deus quebraria sua palavra? Faltaria com a verdade Deus se um crente viesse a se perder. O verso de número 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna está em Cristo Jesus. É eterna. Quem se entrega a Cristo tem a vida eterna. Ele não terá no futuro, ele tem hoje. Se você se entrega a Cristo hoje, é no presente, você tem a vida eterna. Por isso que é a diferença de um salvo. Nós não tratamos de religião, nós não estamos tratando de igreja, nós estamos falando de salvação. Um salvo, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o destino, porque a Bíblia mostra, Jesus Cristo mostra, o Espírito Santo mostra. Uma pessoa sem Cristo, que não tem o Filho, não tem a vida. Vai passar a eternidade no inferno. Você pode hoje ter a vida eterna. Em Cristo Jesus, a vida está no Filho. Então toma a tua decisão. Deus não pode mentir. Ele é Deus. Então se entrega a Cristo. Veja só Romanos capítulo 3, verso de número 4. Aos Romanos capítulo 3, verso de número 4 diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito.
para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Se Deus quebrar esse pacto, ele está sendo falso, ele está sendo mentiroso. Se um salvo vier a se perder, Deus torna-se mentiroso. Então é impossível. Todos aqueles, Jesus diz, que o Pai me deu, nenhum pode se perder. Então a salvação está em Deus, está em Cristo. É impossível de um salvo perder a vida eterna. Mas só tem salvação quem compreendeu o sacrifício de Jesus Cristo, que há 2000 anos pisou nesta terra, veio em forma de homem, sendo Deus, se humilhou para nos salvar. Se você não entender esse sacrifício, não reconhecer Jesus Cristo como Salvador, você vai queimar nas profundezas do inferno. Então pense nisso, escolhe Jesus Cristo para que você possa ter a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, obrigado pela perfeição da Tua Palavra. Continua nos ajudando a Te servir em espírito e em verdade, também abençoando cada vida que assiste e ouve a Tua Palavra. Essas mensagens possam chegar, Deus, até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.